Paz do Senhor, povo de Deus, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. Hoje vamos dar início a mais uma lição, que é a de número 12, que tem como tema a importância do evangelismo. E aí, como é que foi a última aula? Foi bom? Deu tudo certo? Eu acredito que sim. Hoje a gente vai falar sobre essa importância, né? Sobre essa missão que a gente tem. E tá aqui, ó. A lição de hoje se encontra em Atos capítulo 1 e o versículo 8, que fala que receber a virtude do Espírito Santo e ser testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Já lá em Romanos, capítulo 1 e o versículo 16, vai dizer que porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, e pode ser e o poder de Deus salva aquele que crer no Senhor, pois descobrimos a justiça, e o justo viverá pela fé. Já lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16 e 17 diz: Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se eu não anunciar o evangelho. E o versículo 17 diz assim: E por isso, se o faço de boa vontade, terei recompensa. Mas, se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Então, Paulo está dizendo, eu tenho que fazer porque isso foi me imposto, né? Eu faço de coração, faço com vontade, né? E aqui em Romanos também é para a gente lembrar que a gente não deve se envergonhar pelo evangelho que vivemos, que a gente deve pregar mesmo, com convicção, com alegria, pois em Atos também fala que essa virtude é dada através do Espírito Santo de Deus, né? Então isso foi liberado sobre a nossa vida. Mais abaixo diz assim: a Bíblia diz: O Senhor me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos. E a gente encontra esse versículo lá no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 18. Por quê? Esse evangelho que nos foi anunciado, este Espírito que nos foi concedido, foi justamente para que a gente dissesse a todo o povo o quanto Jesus é grande e o quanto ele liberta. Então, meu caro professor, minha professora abençoada, né? Hoje a gente vai falar o quão é fundamental que a igreja evangelize, o quão é importante a gente ir lá resgatar aqueles que creem em Jesus, mas também estão afastados, e também evangelizar para aqueles que não creem, mas que precisam saber da verdade. Porque o crente salvo em Cristo, ele pode compreender, ele deve compreender a importância dessa missão, a fim de contribuir para quê? Para a expansão do reino de Deus, né? Para a continuação desta obra. Então, o ID, meus amigos, meus irmãos, você aluno, você que está aí assistindo, o ID é um compromisso nosso com Jesus. E antes também nós estávamos perdidos, né? Antes nós também vivemos um lugar e num ambiente que não agradava a Deus. Então, se ele fez na nossa vida, a gente também tem que desejar com que ele faça na vida de todos os outros, né? Então, que a gente possa continuar evangelizando, e você já vai dizendo aí aos seus alunos, né? Que eles devem evangelizar. Pergunte, qual foi a última vez que você evangelizou? Qual foi a última vez que você falou de Jesus? E se eles pararem, né, não derem uma resposta, aí você diz, eita, então tá no tempo da gente começar a mudar essa história aí, né? Tá no tempo da gente vivenciar o ID de Jesus. E eu tenho certeza que eles vão compreender e eles vão ter mais vontade disso através da sua aula. Hoje, a gente tem 3 objetivos diferentes, né? E o primeiro objetivo é apontar. Apontar que é preciso cumprir a evangelização. O segundo objetivo é ensinar que a igreja deve cuidar dos carentes. E o terceiro objetivo é explicar que o evangelho deve ser pregado como exemplo de vida.
Abaixo estão os saberes escolares e, como vocês bem sabem, né, a gente deve percorrer todos esses pontos até o final da lição. Mas para iniciar, né, com o conteúdo aqui programado, a gente vê que as pessoas podem nos conhecer, mas será que elas têm certeza que a gente é crente, que a gente serve a Jesus? Será que a gente está evidenciando? Pergunte aos seus alunos: ei, seus vizinhos sabem que você é crente? Na escola, seus amigos sabem que você serve a Jesus? Né? Porque às vezes as pessoas têm aquele tremor, meu Deus, e agora? Mas não, eles devem ter a certeza disso. Então pergunte aos seus alunos: será que as pessoas ao redor deles sabem a quem ele serve? Então, essa é a importância do evangelismo. É além deles pregarem nos momentos certos, né, devidos, ou seja, em todo momento, porque em todo momento a gente deve pregar, mas eles também devem evidenciar através da vida deles. Num primeiro ponto da lição, a gente vê aqui que diz assim: é preciso pregar a palavra de Deus. E já tem uma pergunta de início, né? O que é o evangelismo? Então, você sabia que o evangelismo é o nosso dever? Você sabia que o evangelismo realmente é essa obrigação que a gente tem? Se não, de hoje em diante, você já tem isso na sua mente. Eu tenho o dever de evangelizar. Se eu, a partir de hoje, aceitei a Jesus, hoje mesmo eu já posso evangelizar. Né? Porque o ID é isso. Não é quantos anos de história, quantos anos de percurso. É apenas saber que Jesus é e já começar a pregar a palavra. Então, nós recebemos, né, o dom do Espírito, e a gente estudou isso até, inclusive, em outras lições, né? Sobre os dons do Espírito, como é liberado, qual a importância, né? Então, a gente já entendeu sobre isso, e a gente sabe que quando a gente recebe, é justamente uma apropriação, uma lapidação do Senhor para com a nossa vida. Justamente para que a gente esteja pronto, encorajados para fazer a vontade dEle, né? Então, a partir do momento que a gente vive para contar, para pregar, para falar às pessoas sobre Jesus, isso se torna o evangelismo. Então, o evangelismo é tudo isso que a gente faz levando o amor de Deus. Na parte A da lição diz: a missão preciosa. E é interessante que a gente viu aqui, né? Os anjos, eles querem, né, essa missão. Só que Deus, ele foi e nos chamou para fazer isso. Como anjos também, né? Para a gente cuidar das pessoas, incentivar as pessoas. Ah, Ellen, mas a gente não é perfeito, então a gente não pode fazer isso. A gente não é santo, não. Não é sobre ser santo ou ser anjo. É sobre desejar, é sobre buscar, é sobre se permitir chegar onde Deus quer no ponto certo. Somos perdoados, lembra? E por isso a gente tem essa liberdade. O Senhor nos deu esta oportunidade de ir atrás de vidas e resgatá-las para o reino. Então, o Evangelho narra, né, lá em Atos também fala sobre isso, o trabalho de Jesus sobre a obra evangelística. Então, a gente vê que o mestre percorreu todas as províncias ali de Israel, né? Ele andou, ele falou, né? E ele veio ao mundo representando a esta glória, né? Como um homem santo, puro, magnífico, lindo, extraordinário, né? Ele mostrou que é possível alcançar as pessoas. E a parte B, a gente vai ver que é Paulo, o pregador. Então, a palavra de Deus afirma, né, que depois de Jesus, Paulo, ele se tornou o maior apóstolo, o maior pescador de almas, né, de vidas. Então, Paulo, ele é um exemplo desse compromisso. Exemplo esse que a gente também pode se espelhar e desejar seguir, né? Então, Paulo, ele gostava do evangelismo. A gente sabe que antes ele era perseguidor, ele não agradava, né, com as atitudes dele, mas ele decidiu mudar de vida. Ele aceitou a Jesus como único e suficiente Salvador e ele passou a ser perseguido e passou a proclamar este evangelho. Então, lá no Novo Testamento, quando a gente lê as cartas dele, a gente vê evidentemente, claramente a mudança de Paulo. E é esta mudança que ele fez na nossa vida e vai continuar fazendo na vida daqueles que a gente vai evangelizar. E ainda que eles não aceitem a Jesus naquele momento, mas a partir daquele segundo que a palavra foi pregada, a semente, ela passa a ser germinada e ela vai crescer, vai florescer e ele também fará parte, eles, né, ou elas, também farão partes deste evangelho.
É interessante que o apóstolo Paulo, assim como os outros bons discípulos de Jesus, ele viajou, né, várias cidades, vários ambientes, como a Ásia, né, e ele tentou alcançar o máximo de pessoas possíveis. Paulo, ele tinha um prazer de evangelizar, ele tinha o prazer de pregar, ele tinha o prazer de dizer como deveria ser feito, assim como ele também ensinou a Timóteo, né, e quando a gente lê as cartas a Timóteo, a gente vê os exemplos de doutrina que Paulo passa. Paulo, ele também decidiu dedicar a vida dele em prol do evangelho. E custasse o que viesse, ele estava ali pronto para dar a sua vida por Jesus. Então, sabemos que Paulo foi preso, sabemos que Paulo sofreu, sabemos que Paulo foi torturado e sabemos que, contudo, Paulo morreu verdadeiramente para o evangelho e pelo evangelho, né? Paulo, ele combateu o bom combate, né? Ele é um homem que a gente realmente pode ler esse versículo e dizer, realmente, ele fez tudo o que ele pôde no alcance dele, né? Então, a gente também deve ter essa dedicação, ainda que não seja fácil, porque falar é fácil, né? Colocar em prática é mais difícil, mas que nós tenhamos esse pensamento e esse desejo de vivenciar momentos e de alcançar aquilo que Deus quer, independente do que nos aconteça. Na parte 2 da nossa lição diz, a igreja cuida dos necessitados, né? O trabalho do discipulado, ele não se resume apenas a pregar a palavra de Deus, mas também é necessário para ajudar as pessoas a permanecerem e se fortalecerem na fé. Porque quando as pessoas aceitam a Jesus, como também foi dito, né, na lição passada, eles precisam de uma ajuda, de um suporte para firmarem os seus passos na igreja. Então, o papel da igreja está justamente em acolher esses irmãos na fé, onde eles estão carentes de carinho, carentes de amor, carentes de palavra, querendo receber o pão cada vez mais para abastecerem o vazio que às vezes fica na alma, né? E a gente sabe que a todo momento, a todo tempo, a palavra de Deus, quando a gente lê, ela nos fortalece. Não só para os novos convertidos, mas também para a gente. Então, a gente não pode parar de jeito nenhum. E aqui a gente vê que é preciso sempre acompanhar, né, o novo convertido, como a gente viu na lição passada, e que a gente deve manter esse cuidado como um discipulado mesmo, né? Você está aí para fazer discípulos. Os seus alunos são os seus discípulos. E ainda que passem anos, eles vão crescer, vão se formar, né? Vão estar de outro tamanho, vão crescer realmente fisicamente. E você vai lembrar, aquele menino, rapaz, era uma bênção. Aquela menina já deu trabalho. Aquele menino, né? Você vai lembrar das características de cada um. Vai ser uma coisa marcante. Mas são os seus discípulos. Então, continue investindo. Vale a pena investir. Não abra mão. Ah, mas porque está difícil? Não abra mão desse jovem, desse adolescente, dessa criança. Porque a vida dele, a vida dela é muito importante e é valiosa. E Deus, ele não abre mão da gente. Então, a gente também não pode abrir mão dos nossos discípulos. A parte A diz assim, confirmação da Bíblia. Ajudar os mais necessitados é bíblico. Então, a igreja primitiva, ela compartilhava da doutrina da comunhão, da parte do pão e da oração. Então, assim sendo, eles gostavam de compartilhar tudo o que tinha, né? Então, a obediência à palavra de Deus inclui a assistência com os nossos irmãos. Então, se a gente vê que alguém está precisando de uma ajuda, de um suporte, a gente tem que estar lá. E se a gente não pode, também não tem condições, a gente busca pessoas para nos ajudarem nesta obra. Por isso que é muito bom, né, a obra social, onde as congregações, pelo menos aqui na IEADALP, né, a gente tem isso, a obra social, principalmente no dia de Santa Ceia, onde cada departamento leva o quilo do alimento e no final juntam e fazem cestas básicas e ajudam as famílias. Isso é muito importante, isso é muito bonito, dá vontade até de chorar, porque é algo que realmente a gente sabe que hoje a gente tem, mas se amanhã a gente não tiver, a gente sabe que vamos ter irmãos que podemos contar. Por isso que é interessante a gente vivenciar a palavra nos mínimos detalhes. Por isso que é importante a gente participar da obra social. Por isso que é importante a gente contribuir com a missão.
né, com campo missionário, que são pessoas que saem daqui e vão para outro lugar e estão ajudando também em outros países, em outros estados, nos interiores, né? A gente tem os nossos pastores, nossos irmãos que vão fazer o evangelismo em massa e levam, fazem sopão, né? Acredito que também tem outras congregações e outras igrejas também que fazem isso. Então é muito interessante essa obra social e é muito importante para a vida de todos. O segundo ponto, que é a parte B, diz repartindo. Você conhece o mandamento para cuidarmos dos aflitos? Lá no livro de Tiago, fala que a religião pura e verdadeira é ajudar os órfãos e as viúvas. A gente sabe que antigamente as viúvas não tinham a acessibilidade e o suporte que hoje em dia tem, né? Hoje em dia você tem direito, né? Mas antes não tinha. E quem ajudava muito eram as igrejas. E hoje em dia a gente sabe também que tem muito orfanato, tem muitas crianças também que não têm famílias e que não tem ninguém assim realmente para cuidar e para abraçar. Então o nosso intuito, o nosso papel é cuidar dessas pessoas. Dar realmente um suporte da forma que a gente puder. Se a gente não puder financeiramente ou presencialmente, mas nas nossas orações, né? A gente apresenta em orações, isso também é muito importante e muito válido. A palavra de Deus diz lá em Lucas, capítulo 3, e fala também em Mateus, capítulo 5, sobre o cuidado que os irmãos tinham, né? E quem tivesse, por exemplo, 2 túnicas, eles dividiam, ficava uma para mim ou uma para você. Então a gente também traz para os dias de hoje. Aquilo que eu e você tiver, a gente divide com o nosso irmão. Porque é bom a gente ter, né? Mas é melhor ainda quando a gente pode abençoar alguém. Então, que a gente tenha para abençoar, que a gente tenha para ajudar, né? Então, que nós possamos ter essa mentalidade. Diga aos seus alunos, fala com eles, compartilha com eles, que é bom ajudar, é satisfatório, é gratificante ver o sorriso no rosto de uma criança, né? Ganhando um brinquedo, ganhando uma roupa, ganhando algo, é importante, né? A gente está hoje aqui, mas a gente não sabe do amanhã. Então, a gente deve fazer e dar o nosso melhor. A igreja primitiva ajudava os necessitados, mas nós também somos igreja e nós também devemos ajudar a todos ao nosso redor, o quanto a gente puder. Vamos entrar agora no ponto 3 da nossa lição, que diz: use palavras e pregue com vida. A gente sabe que a gente deve pregar diariamente, né? Sempre nas oportunidades que a gente tem, mas pregar com amor, pregar com carinho e não com brutalidade, para que as pessoas entendam, né? O que é Jesus e que Jesus não é a coisa mais bruta do mundo, não. Jesus é justo, né? Ele é justo juiz, mas tudo tem os dois lados, né? Vai ser de acordo com a nossa ação. Só que o apóstolo Paulo disse aos crentes de Éfeso: em nossa união com Cristo Jesus, ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que ele já havia preparado para nós. Isso é dito lá em Efésios, capítulo 2, versículo 10. Com isso, sabemos que o nosso principal papel é trabalhar para muitas pessoas e salvar muitas vidas por meio do Evangelho. A parte A, que fala bom exemplo, diz que os servos de Deus precisam participar das boas obras. O crente que prega o Evangelho, ele precisa evidenciar isso nas suas atitudes. Porque as pessoas precisam ver Cristo nos seus alunos, em você mesmo, em mim, né? Então a gente deve chegar no trabalho e pregar a palavra. Eu trabalho com o público e a gente vê quantas pessoas chegam no ambiente querendo só uma palavra, querendo só um ânimo, né? E a gente tem a palavra para dar porque a gente serve a um Deus que nunca nos abandona. Então, ali eu estou em contato com pessoas e eu vejo como tem gente que realmente precisa de um pão para se alimentar. Então, a gente deve continuar aí nessa meta, né? A parte B, o bom testemunho. A palavra de Deus deve ser pregada, mas essa não é a única maneira, como a gente sabe, pelo testemunho. Então, esse testemunho a gente tem que levar em todo o ambiente, seja em casa, na rua. A gente tem que ser a mesma pessoa e evidenciar isso. Paulo fala lá em Gálatas sobre os frutos do Espírito Santo, que é um assunto a qual a gente também já falou, né? O amor, a paciência, a bondade, a longanimidade.
e por aí vai, né? Você já bem conhece os frutos do Espírito Santo. E para que a gente continue evangelizando, a gente tem que ter esse Espírito Santo dentro de nós, né? Porque o Espírito Santo, ele é capaz de nos auxiliar, ele é capaz de nos capacitar, ele é capaz de nos encorajar e nos deixar na medida que Deus quer. A gente nunca está pronto. Quem nos prepara é o Espírito Santo de Deus. Então, professor, se você está precisando de alguma preparação, se você está se sentindo inseguro e necessitando de algo, não se preocupe. Temos o Espírito Santo de Deus. E esse mesmo Espírito, ele tudo faz. E ele tudo provê. E chegamos ao final desta lição. Tô chorosa, porque a gente lê a palavra e a gente vê o quanto Deus ele é cuidadoso nos mínimos detalhes. E que, graças a Deus, ele nos deixou, né, o Espírito Santo. Então, que a gente possa fazer, professor, tudo para a glória de Deus. Tudo para exaltar o nome dele. Porque esse evangelho deve ser proclamado independente das raças, independente das línguas, independente da classe social, independente do campo, no mundo, onde quer que esteja. Essa palavra, ela precisa ser pregada. Então, professor, o mundo aguarda você e aguarda os seus alunos. Prepare eles para este mundo, porque eles fazem parte desta geração. E essa geração é uma geração diferente, é uma geração realmente eleita. Então, que nós possamos estar estimulando eles a irem até o fim. Você também, professor, vai chegar até o fim, viu? A IADALP, né, que é a nossa igreja, ela tem esse trabalho com as missões, com o campo missionário. Então, que o Senhor também ajude aos nossos irmãos que abrem mão da sua vida, da sua família para viver por Jesus e para viver por este amor. Que o Senhor abençoe a você que evangeliza, né? Vai em casas, nas portas, que junta os adolescentes, seus alunos para fazerem esse evangelismo. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe. Amém? Curte, comenta, compartilha, coloca aqui nos comentários caso você tenha alguma dúvida. E lembre-se que Jesus, ele é amor e é tudo o que você precisa. Fique com Deus e até breve. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.